Alô, meus alunos 901, professor Márcio Macedo mais uma vez. Conforme eu falei para vocês, agora a gente vai falar um pouco sobre luz. Ainda no capítulo 3, sobre ondas, nós falamos sobre o tipo de ondas na primeira aula, falamos sobre som, agora a gente vai ter uma parte sobre luz, tá? Especificamente sobre luz. Nós terminamos a aula mostrando para vocês como é que era uma onda de som. Vamos dar uma revisada aqui naquela imagem? Aqui, ó, essa aqui são as ondas que nós temos, que são ondas sonoras na natureza. A luz, olha como é que elas se apresentam, olha a diferença. Esses são os tipos de ondas luminosas, só que a gente não consegue enxergar, né? Mas por que ocorre isso? Veja que eu tenho vários tipos de cores. Vamos lá, vamos começar a entender aqui, ó. Aqui eu tenho a nossa luz visível, ela se encontra num pequeno espectro luminoso entre o raio gama, ondas de raio, ou seja, ondas que têm pouco comprimento e alto comprimento. O cara de alto comprimento é o cara de baixa frequência, são as ondas de comprimento longa, são as ondas tendendo para o vermelho ou além do infravermelho, né? E as ondas mais curtas são as ondas de alta frequência, alta energia, tá? São as ondas ultravioletas que tendem para o azul, depois para a questão do ultravioleta. Tá ok? Então vamos entender essa parte aí, tá? Ó, comprimento longo, ondas de baixa frequência, são as ondas que tendem para a cor vermelha, assim como comprimento curto, ondas de alta frequência, tendem para a cor azul. Isso no nosso espectro visível, que para cima nós temos as ultravioletas e as infravermelhos, certo? Tranquilo? Então vamos lá. A gente sabe que nós temos a nossa luz branca, que é a nossa incapacidade de enxergar as outras cores. Só que essa luz branca, ao passar por um prisma, ela é decomposta em 7 cores, que são as cores do nosso espectro visível. Lá o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e a violeta. Tá? Essas são as 7 cores. Lembrando que o vermelho é aquela onda, como nós vimos anteriormente, de grande comprimento e baixa frequência, assim como o violeta é aquela onda de curto comprimento e alta frequência. Ondas, da mesma forma, ondas que eu tenho aqui de alto comprimento transportam pouca energia. Ondas de curto comprimento transportam altos graus de energia. Tá ok? Bem, na questão de luz, nós temos que entender 3 princípios que nós temos aqui, tá? Um feixe de luz aqui, vamos supor que aqui sejam raios de luz incidindo sobre uma superfície. Esse cara pode ser refletido, então, ó, feixe incidente, pode ser refletido, ele bate e volta. Ou ele pode ser absorvido, ficar todo dentro do recipiente, ou ele ainda pode ser refratado. Refratado é aquele cara que atravessa o recipiente. Por exemplo, vamos lá. Aqui eu tenho o caso do refletido, um espelho. Eu posso ter um espelho. O caso refratado, uma onda passa pela piscina. Quando você está mergulhando, você consegue enxergar do outro lado da piscina, porque você vê a luz. Ou seja, a luz ultrapassou aquela placa linear da água. E o cara pode ser absorvido, que são as cores que observam que a gente vai definir agora, que é uma questão fundamental. Essa questão de absorção de cor é algo que confunde demais os alunos. Então vamos entender bem claramente como é que funciona isso, tá? Bom, a percepção da cor, tá? Ela funciona da forma de absorção e reflexão. Ocorre quando uma determinada quantidade de luz incide sobre um objeto e ela é absorvida ou refletida. Alguns comprimentos de onda são absorvidos por moléculas de cada superfície, enquanto outros são completamente ou parcialmente refletidos, dando assim a sensação de cor. Presta atenção aqui, ó. Eu não disse que o objeto tem cor, eu disse que o objeto tem sensação de cor. Isto porque a gente só consegue enxergar 7 cores, tá, existentes no nosso espectro. Não quer dizer que só existam essas 7 cores no nosso universo.
Nós só enxergamos 7 cores e as suas conjunturas, todas as cores que elas juntaram uma cor com outra, vai formando outra tonalidade. Então nós temos sensação de cor. São principalmente fenômenos de absorção e reflexão, que permite ao ser humano uma sensação cromática, algo que ele entende como cor de um objeto. Assim, um corpo pode assumir 3 estados possíveis em relação à cor. Quando absorvem toda a luz, são negros. Quando reflete todas as luzes, são branco. Quando absorve parcialmente, são coloridos. E aí, essas cores dependem do quanto ele absorve e do quanto ele reflete. Tá ok? Um exemplo aqui, ó. Eu posso ter só um objeto de cor vermelha, a sensação de cor vermelha. O que ocorre? O branco chega no objeto, todas as outras cores são absorvidas e ele é refletido o vermelho. Então, aquela sensação de cor vermelha que você enxerga nada mais é do que a reflexão, aquele aqui, ó, o feixe refletido, lembra aquele feixe refletido? Então, ó, é a reflexão do raio de luz vermelho que nós vimos lá na decomposição. Esse cara reflete o raio vermelho e aí eu tenho a sensação de cor vermelha. Todas as outras serão absorvidas. Tá ok? Muito bom. Bom, então vamos aqui. Nós temos um caso chamado câmara escura, que vocês vão acompanhar no livro de vocês, que tem a ver com o seguinte: como a luz ela tem que obedecer a alguns princípios, e o principal deles é que ela sempre se propaga em linha reta. Veja, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto A'. Esse raio vermelho aqui nada mais é do que a propagação da luz, porque ela tem que se propagar em linha reta. Da mesma forma, o ponto B, do ponto B', ele tem que se propagar em linha reta, passando pelo que a gente chama de orifício. E aí eu tenho, ó, a distância entre o objeto e a caixa, a distância entre a caixa e o fundo dela. E aí eu posso fazer comparações baseado na semelhança de triângulos. Eu posso ter, ó, o I é o tamanho do objeto, o I é o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, P é a distância entre o objeto e o orifício, P', a distância entre o orifício e a imagem. E aí eu utilizo comparações. I está para O, assim como P' está para P. Mas eu posso pegar também O está para I, como P para P'. Aí não importa, uso o caso de semelhança de triângulos, desde que eu compare. Se eu começar comparando O, eu tenho que terminar comparando P. Se eu começar comparando I, eu tenho que terminar comparando P'. Tá ok? Essa é a regra que eu tenho que ter. Bem, espero que eu tenha ajudado vocês para que possam entender qualquer coisa nesse capítulo. Qualquer dúvida, não fiquem receosos. Podem mandar para o meu e-mail que a gente vai tirar essa dúvida de vocês. Nós vamos resolver junto. Eu montei um roteiro bem legal para vocês. Espero que possa ajudá-los. E até a próxima, se Deus quiser, tá?